Olá pessoal que me acompanha no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer o meu planejamento para esse domingo, dia 8 de agosto, dia dos pais. Obviamente vou tentar mesclar entre oportunidades de trabalho e família e estar com meu pai, obviamente. Entre ter que escolher trabalhar um dia de domingo de trade ou ficar com a família, ficar com meu pai, obviamente a família vem em primeiro lugar. Mas se nos horários que eu me planejar eu não estiver com eles, estarei por aqui para tentar buscar alguma oportunidade, tá bom? De antemão, um feliz Dia dos Pais para todo mundo que me acompanha aqui, que já é papai, tá? Ou os que vão ser recentemente. E vamos comentar então. Antes, eu tô no intervalo de sábado à noite, eu tô na brecha aqui entre os jogos. O jogo do São Paulo com o Cap terminou agora. O jogo do Vasco está interrompido, então vamos falar um pouquinho sobre o dia de amanhã. Daqui a pouco tem mais jogos ainda do Brasileirão, ainda tem o Palmeiras, ainda tem o Cuiabá. Então eu aproveitei essa pausa para gravar, beleza? Ainda não completou um mês estando aqui no sítio, tá? Eu estou no meio do mato, no meio da roça, trabalhando no 4G. E depois eu conto para vocês como é que está sendo essa experiência, o que mudou no meu trade, o que está sendo de dificuldade, o que melhorou. Mas, enfim, está sendo uma experiência muito bacana e é uma experiência definitiva. Eu estou vindo de fato para cá para envelhecer, faz parte do meu plano de aposentadoria, é uma tranquilidade muito grande. Então vamos lá, chega de enrolação. Bom, o primeiro jogo que eu tenho que falar, obviamente, é o ouro do Brasil masculino, os meninos do Brasil bicampeões olímpicos, medalha de ouro. Para quem aproveitou a supercotação da Betfair, se deu bem, uma odd de 20 para o Brasil ser campeão. Foi difícil? Foi difícil. O Brasil perdeu um pênalti com o Pomba aqui aos 38, abriu o placar com o Matheus Cunha, tomou o empate e o Malcom, que veio do banco, fez o gol da vitória do Brasil no finalzinho da prorrogação. Depois foi só segurar o resultado. Brasil bicampeão olímpico e foi muito bom. Bom, da DFB Pokal eu vou fazer um resumo. Eu trabalhei em alguns jogos, mas vou fazer um resumo mais ou menos do que aconteceu, tá? O Rostenkiel passou na prorrogação. O Rostenkiel, que é da segunda divisão. O Leverkusen sem problemas contra o Lokomotiv Leipzig. O jogo do Leipzig contra o Sandhausen foi o meu primeiro back da temporada 2021-2022. Um jogo que tinha começado um pouco difícil de leitura, depois o Leipzig colocou uma intensidade e uma superioridade muito grande no jogo e me deu uma leitura fácil para um back. E eu peguei só o primeiro gol, não peguei o segundo. O segundo teve um intervalo de gol entre o primeiro e o segundo, foi muito longo. O Sandhausen acabou tendo uma chegada e eu fechei a posição. Geralmente quando eu pego um gol e o time continua massacrando, eu posso deixar a posição aberta, mas nesse caso acabei fechando e não era um dos jogos que eu estava planejado, né? O Leipzig realmente foi uma surpresa muito boa para mim. O Arminia fez um jogo muito doido com o Bayreuth, não sei se fala assim. O Arminia chegou a abrir 3-1, né? Saiu na frente, chegou a abrir 3-1, tomou um empate com um gol contra e depois fez o quarto, quinto e o sexto gol. Eu trabalhei também nesse jogo do Augsburg, eu estive dentro a favor do Augsburg quando eles estavam perdendo o jogo. Achei que o mercado estava muito estabilizado, gostei do preço que estavam me proporcionando e consegui pegar um empate do Augsburg aqui aos 41, né? Ou seja, eu consegui pegar esse empate ainda no primeiro tempo com o mercado mais estável, freebetei a posição e depois a virada veio tranquilamente. O Augsburg até tomou um susto aqui aos 69, mas foi um jogo que eles golearam e goleariam de forma tranquila sempre, tá? Foi muito tranquilo de se ler. Até cheguei a comentar no Telegram com vocês que a goleada do Leipzig e a goleada do Augsburg seria algo eminente e acabou acontecendo. Olha quem se complicou aqui. Werder Bremen está aqui na nossa lista, times que poderiam se complicar. O Bremen, por já conhecer o Bremen, pelo estilo de jogo e também por já conhecer o Osnabrück. O Bremen foi eliminado da DFB Pokal logo na primeira rodada. Hannover não teve problema, o Bochum passou somente lá na prorrogação. O Stuttgart não teve nenhum problema, eu dei mole aqui no Stuttgart. Tá? Eu provavelmente devo ter prestado atenção em outro jogo e não consegui pegar esse primeiro gol do Stuttgart. O Nuremberg eu trabalhei o overlimit nesse jogo, no finalzinho. Até cheguei a espetar depois mais um pouco do lucro para pegar mais um gol e não deu um resultado tão positivo.
O Greuther Fürth foi eliminado nos pênaltis pelo Babelsberg. Estava ganhando, saiu na frente, tomou empate, tomou a virada, empatou no finalzinho, parecia que ia e perdeu nos penais. E um excelente jogo para gols aqui entre Magdeburg e São Paulo. Também estava planejado aqui o jogo para gols Magdeburg e São Paulo. Um jogo muito bom de se trabalhar. Cara, é uma pena o Magdeburg não estar na segunda liga da Alemanha, a segunda Bundesliga, porque, cara, que time maluco, que time porra louca, com uma torcida muito que apoia demais. Mas eu acredito que eles não sobem, eles não voltam para a Bundes 2 por conta de ser um time que vai para cima o tempo todo, né? Então você acaba ficando um pouco mais desguarnecido. O São Paulo conseguiu tirar vantagem e nem sempre, quando marcou, estava melhor em campo. Pelo contrário, em momentos que o São Paulo fez gols, na maioria das vezes ele estava mal em campo, o Magdeburg era melhor. Então isso aqui para Match Odds é jogo para mamar, mas eu trabalhei o mercado de gols. E o outro back do dia para mim foi no jogo do Dortmund com o Wehen Wiesbaden. Eu descobri que é assim que fala, Wehen Wiesbaden. E foi muito tranquilo se trabalhar também. 3 gols do Haaland, eu peguei o primeiro e eu estava dentro do segundo. Tá? Deu para pegar os 2 gols aqui do Haaland, o Haaland, né? Que é impressionante o que esse moleque faz. Bom, fim da DFB Pokal, fim das Olimpíadas. Na Série B, o Brusque perdeu para o Cruzeiro. Não consegui leitura suficiente para me expor no mercado de Match Odds. O Náutico acabou perdendo para o Confiança, uma goleada do Confiança. Isso aqui é jogo para tomar prejuízo, jogo para quebrar banca, para quem não se prepara, para quem não faz gestão, para quem não tem método, né? Obviamente, se a gente olhar na estatística aqui, ó, parece que foi um massacre do Náutico, mas sempre que o Confiança saía para o jogo era muito perigoso. E tava aqui, ó, times que poderiam se complicar. O Náutico, até cheguei a mandar um texto ali no Telegram comentando para vocês que essas situações de odds muito baixas na Série B e na Série A, eu prefiro ficar de fora, né? Existe um contexto muito maior e são competições muito parelhas, vamos ser sinceros. E o que aconteceu foi que o Confiança no confronto direto agora amplia a vantagem. Nos últimos 8 jogos agora são 4 vitórias do Confiança, 2 empates e 2 do Náutico. Tinha comentado isso ontem. Muita gente aqui embaixo falou, cara, discordo de você, eu acho que o Náutico vai vencer. Tudo bem, não tem problema. Eu só falei que eu não ia fazer porque a odd estava muito baixa, né? E por isso que eu coloquei que o Náutico poderia se complicar pela odd esmagada na Série B. São competições muito parelhas. E o jogo do Vasco foi interrompido por conta da chuva. Tá? Teve um jogo na França, se eu não me engano, o Lyon, acho que foi 1-1, e o PSG venceu o seu jogo por 2-1. Outro jogo que foi muito fraco, que eu não encontrei oportunidade, foi o jogo do City contra o... Eu não sei porque que ele não está aparecendo aqui, mas foi esse jogo aqui do Leicester com o City. Fiz o primeiro tempo inteiro com... Fiz o primeiro tempo inteiro com o pessoal do Leitura, na sala de foco, ó, tem uma iluminação aqui que ela aumentou sozinha. Eu fiz esse jogo inteiro na sala de foco com o pessoal do Leitura. Inteiro não, né? A gente fez o primeiro tempo e abandonou depois, porque realmente estava um jogo muito ruim. Para os meus métodos, eu estava buscando alguma coisa no primeiro tempo, não encontrei oportunidade e acabei ficando de fora do restante do jogo. O City entrou com vários jogadores reserva. Isso fez com que a cotação do City corrigisse no pré-live. Não foi um jogo fácil. Sempre que o City tentava apresentar algum sinal de melhoria, o Leicester tinha um contra-ataque, um escanteio. Daqui a pouco o Leicester tentava se manter como melhor em campo, o City ia lá, tinha um escanteio. Era um jogo de trocação de superioridade rápida demais. Quando é intervalado até vai, mas quando é muito rápido é complicado. E eu fiquei de fora. Acho que foi isso que eu trabalhei. Nada no Brasil com a Espanha, não cliquei. Brusque Cruzeiro também não cliquei. Vitória e Vasco, o jogo já foi interrompido. Nada no Leicester com o City. Cuiabá ainda não aconteceu. Vamos fazer o planejamento de amanhã, então eu vou deletar esses jogos aqui para a gente ter espaço para falar sobre o dia 8, que obviamente vai ser um dia... tivemos a vitória do Benfica contra o Moreirense e a vitória do Braga, que era um dos times que eu achei que iria se complicar contra o Marítimo e não se complicou. Tá? Isso aqui não é verdade absoluta, obviamente. São só opiniões sobre o meu conhecimento dos times e as cotações. Vamos lá. Amanhã a gente começa com o DFB Pokal. Tem vários jogos da Pokal aqui. E como eu já falei para vocês, a situação da Pokal é o seguinte.
Os times maiores jogam na casa dos menores, sempre, tá? O time de divisão superior joga na casa do divisão inferior. Jogo somente de ida, né? É mata, não é mata-mata. Empatou, prorrogação e penal, tá? Amanhã temos vários jogos de times maiores contra menores. Você pode dar uma checada aqui para ver se o time é de quarta, de terceira, de segunda ou de quinta divisão, né? Mas os que estão me chamando um pouco mais a atenção, vamos dar uma olhada aqui, ó. Hertha Berlim não fez uma temporada muito boa na temporada passada, talvez eu fique de fora. O Mainz vai enfrentar o Elversberg. Esse time na temporada passada da Pokal ele deu trabalho, tá? Colônia pega o KZ Jena, esse também foi outro que foi longe na temporada passada, se eu não estou enganado. O Schalke 04 que está na Bundesliga 2, mod 107, tô fora. Frankfurt 1,40, aqui pode ser um jogo bom. Que competição que tá o terceira liga? 1,40. O Frankfurt fez uma excelente competição ano passado, cara. Ele deu uma caída no final por conta na troca de treinador, mas pode ser um bom jogo aqui, ó, para vir buscar. Eu não consigo nem digitar o nome desses caras aqui. Eu vou pedir licença para copiar e colar. Frankfurt. Quero ficar de olho no Frankfurt. Vai que a gente tem um back interessante aqui. Regensburg, tô fora. União Berlim também foi um time que fez boas contratações. Gostei do mercado do União Berlim, mas eu não sei pronunciar esse time aqui. Parece que é uma colônia turca na Alemanha, principalmente em Munique, né, pelo visto. Mas é um time que, se eu não me engano, eles estão na terceira liga. Eles estão na terceira liga. É um time difícil, cara. É um time difícil de bater. Eu vou evitar esse jogo aqui, porque eu já vi alguns jogos dele na terceira liga, tá? Eu vou ficar de fora. Fortuna Düsseldorf contra o Oldenburg, muito baixa a cotação do Fortuna. O Wolfsburg fez uma excelente temporada, tanto é que voltou para a Liga dos Campeões. Pega um time do Münster, que está na quarta divisão. Odd do Wolfsburg é 1,13, é muito baixa para mim também. O Hamburgo pega um Braunschweig da vida. Olha, o Braunschweig caiu de divisão jogando muito mal. E o Hamburgo, até então, não vem fazendo uma Bundesliga 2 ruim. Como é de praxe, né? O Hamburgo geralmente começa muito bem a Bundes 2. Ele vacila no final. Já é a quarta temporada seguida na Bundes 2. Mas 1,45... Se fosse um time de Bundes 1 que eu confiasse mais, tudo bem. Mas o Hamburgo não. Acho que Braunschweig e o Hamburgo eles estão muito próximos, assim, coisa de 4 meses atrás eles estavam jogando um contra o outro. Eu acho que vale a pena evitar um pouco esse jogo. Talvez trazer para o mercado de gols. Talvez. Acho que pode ser interessante, né? Trazer para o mercado de gols. Braunschweig contra o Hamburgo. Porque o Hamburgo tem as suas limitações defensivas, mas ofensivamente o Hamburgo se sai bem. Wolfsburger Kickers contra o Freiburg. Esse aqui também é um jogo que foi praticamente de Bundesliga 2 ano passado. O Freiburg de Bundesliga 2. Confundiu o Freiburg com o Sandhausen. São escudos muito parecidos. O Freiburg fez uma boa temporada da Bundes 1 ano passado. Não foi uma temporada excelente como foi a retrasada, na minha opinião. Talvez por ter perdido um dos seus principais jogadores, que foi para o Benfica, o Luca Waldschmidt, se eu não estou enganado. Acho que é assim o nome dele, Waldschmidt. Mas sempre foi um excelente time de bola aérea e de contra-ataque. O Wolfsburger Kickers perdeu o seu atacante, que também era de muita qualidade, e se eu não estou enganado, ele foi para um time de Bundes 2. Eu não estou conseguindo lembrar para onde foi o atacante do Kickers, mas foi para um time de Bundes 2 que a gente costuma acompanhar sempre. Sempre. Eu não vou conseguir lembrar. Quer ver? Eu vou pegar o último jogo deles aqui contra o Braunschweig. Deixa eu ver quem foi que fez o gol do Kickers. Eu sei que não faz diferença nenhuma para vocês, mas para mim realmente faz. Será que esse aqui que foi pro Darmstadt? Puta, não sei, cara. Não sei. Teve um atacante deles que é muito veloz, que foi pra Bundesliga
2, que continuou na Bundesliga 2. Eu acho que esse cara aqui, que é o Frank, não tenho certeza, tá? Enfim, assunto irrelevante para algumas pessoas, mas que é bom ficar de olho. Ou seja, o Freiburg na temporada retrasada perdeu um bom atacante, o Wolfsburg aqui que perdeu um excelente atacante também nessa temporada. Resumo da ópera, acho que eu vou ficar de fora, tá? Mas se na leitura o Freiburg me mostrar um padrão de back interessante, eu venho para buscar também um back ao Freiburg. Mas aí eu vou ficar mais atento à leitura do que criar tanta expectativa. Primeiro eu preciso saber como é que o Wolfsburg aqui, que agora está na terceira liga, vai se comportar. E por último nós temos o Hansa Rostock, que é um time de Bundes 2 hoje em dia, contra o Heidenheim, que também é de Bundes 2, por isso que nós temos aqui uma cotação parelha. Então eu já vou trazer aqui os times que podem se complicar. O Heidenheim, que vem fazendo... Já são 2 temporadas fracas do Heidenheim, né? Acho que depois daquela derrota pro Bremen, naquela época o Bremen ainda conseguiu se safar, né? Foi uma derrota pro Bremen na relegation. Eles estavam para subir de divisão. A última relegation foi mais e Kiel, mas na retrasada foi Heidenheim e Bremen. E depois daquilo parece que o time não se encontrou, enfim... Eu não tenho mais tanta confiança de trabalhar o Heidenheim assim. Acho que o Heidenheim pode ser um dos times que podem se complicar aqui. De resto, talvez eu colocaria o Hamburgo, mas, cara, o time do Braunschweig é muito fraco, ou tem se mostrado fraco nos últimos jogos. De resto, eu ficaria de fora aqui em relação a times que podem se complicar, tá? O Lille, atual campeão francês, começa a 1,73 contra o Metz, que trocou de logo pelo visto. Pode ser um jogo interessante para ficar de olho aqui, não ler a pior equipe em campo. Essa cotação do Lille vai começar por volta de 1,90. Então não está tão alto assim o Metz. Pode ser uma coisa para mim aqui, pode ser uma oportunidade. Esse jogo vai acontecer ao meio-dia, talvez não por conta do horário, né? A gente vai estar almoçando, obviamente. Olympique de Marseille, time do Sampaoli, time agora do Gerson. Joga com o Montpellier, que não é um time ruim, por isso que as odds são parelhas. Como eu tenho muito desconhecimento, eu vou pular. O Porto estreia na Primeira Liga, né, agora chamada de Bwin, a 1,20. Cotação esmagadíssima do Porto contra o Belenenses. Quem me conhece sabe o que eu vou falar desse Belenense. Esse Belenense aí é o falso Belenense, que deve perder todos os jogos. Vou sempre torcer para eles se fuderem, porque o verdadeiro Belenense... Pesquisem aí a história do Belenense. Eu sempre vou falar isso, né? Assim como jogar nas ilhas é difícil e a taça da Copa da Alemanha é mais bonita do mundo. São jargões. Quem sabe encontrar aqui um padrão de back para esse Porto? Um back não, né? Para essa odd aí, Porto. Belenenses. Para essa odd aí, seu Porto, eu preciso de um massacre. Então, se você puder me oferecer isso, lá eu vou estar. Brasileirão, Juventude e Galo, 1,70. Primeiro de tudo, precisamos saber se o Hulk vai estar à disposição. Tá? O Hulk agora é um fator primordial para análise, para trabalhar o jogo do Galo. Vamos dar uma olhada nessas cotações de verdade aqui, né? Sem olhar cotações de casa aposta. Vamos falar da Betfair. Temos a cotação do Juventude a 6,10 e a do Galo a 1,77. É uma odd justa pelo que o Galo vem apresentando na competição, né? O Galo é vice-líder, tem 10 vitórias, deixa eu voltar aqui, ó, e apenas 3 derrotas. Fora de casa, o Atlético é um dos melhores visitantes da competição. Não empata, mas também é um bom... Só que é um time que não faz tantos gols, né? 7 gols feitos, 5 tomados. E em casa, o Juventude ele consegue prevalecer o seu mando de campo, cara. Não são tantas derrotas assim, não. O Juventude que, em geral, está numa posição muito boa para um time que veio da Série B, um time que está se mantendo muito bem, né? Diferente do América, da Chape, do Cuiabá, que estão, ó, zona de rebaixamento. Então, o Juventude, um dos melhores times que subiram aí. Eu acredito nessa cotação do Galo, acredito numa possível vitória do Galo. Por que eu tenho dificuldade de trabalhar jogos do Galo? Porque o Galo, geralmente, ele não... O Galo não, o Atlético Mineiro. Ele não propõe bem o jogo, na minha opinião.
Eu gosto do Atlético jogando muito mais de forma reativa, em velocidade. E isso passa muito pelo Hulk. Então eu preciso que o Galo comece a não ter a bola, comece a sofrer um pouco para conseguir chamar o adversário para cima e contra-atacar. Mas eu não sei se o Juventude vai querer fazer esse tipo de jogo. Então é bem provável que o Juventude se segure também e fique um jogo mais amarrado. E com isso talvez eu fique de fora tanto do mercado de gols quanto do match odds. Para eu trabalhar o match odds aqui, eu teria que ter um Juventude indo para cima do Galo, fazendo com que o Galo tivesse oportunidade de contra-ataque. E aí é só na leitura para saber. Tá? Isso é o meu padrão de jogo do Galo. América Mineiro e Fluminense. O América vem de 5 jogos sem vencer ou não? Ou vem mais? 5 jogos sem vencer, 5 jogos sofrendo gols. E o Fluminense está a 3 jogos sem perder, é isso? 4. Não perde gol, não perde... Ah não, isso aqui é no confronto direto. Confronto direto, o Fluminense não perde para o América em 4 jogos. E não concedeu gol para o América também nos últimos 4 jogos. Mas isso não quer dizer muita coisa. Né? Confronto direto é complicado de se analisar. Em relação a desempenho, o Fluminense vem de 3 jogos sem perder e o América vem de 5 sem vencer. Jogo parelho, jogo que obviamente eu trago para cá. Para um ler por equipe em campo. Eu sempre comento com vocês sobre esse método aqui em cima. Como que eu gosto de trabalhá-lo. Santos e Corinthians. Clássico. Difícil. Muito difícil. O Santos, na minha opinião, ainda não se acertou tanto ainda com o Diniz. Tem muito a melhorar. Mesmo tendo passado para a Copa do Brasil. O Corinthians fez boas contratações, mas eu não sei se essas contratações já estarão disponíveis. Tá? Isso obviamente eleva um pouco o nível do elenco do Corinthians. Mas eu não sei se vão estar disponíveis ainda. Nos últimos 7 jogos entre os dois, esse jogo ou esse confronto teve menos de 2,5 gols. Então é um jogo truncado, pegado, difícil. Tá? Nos últimos 4 dos 5 jogos do Santos, o Santos também marcou menos de 2,5 gols, ou seja, jogos tiveram menos de 2,5 gols. Também está sendo um jogo, está sendo jogos do Santos com poucos gols. Tá? E o Corinthians, nos últimos 4 jogos, ele vem tomando gol. Né? Então, aquele Corinthians que jogava mais reativo, com uma forma mais reservada, não é assim com o Silvinho, é um time que vem tomando gols. Tá? Então, eu traria também para cá, por ser um jogo pegado, eu acho que entra nos critérios, pelo menos de pré-jogo, para os meus métodos de ler para a equipe em campo. Vamos ver se a gente tem de fato uma superioridade ou não. Flamengo Internacional, uma cotação de 1,40 para o Flamengo. Acabei de falar no meu Telegram sobre essas cotações mais baixas. Né? Realmente está 1,40 se você olhar aqui nas cotações da Betfair. Ó. Flamengo 1,40. Eu entendo o hype do Flamengo, eu entendo o momento do Flamengo, eu entendo que também o Internacional não vem passando por um momento muito bom, mas uma cotação de 1,40 no Brasileiro é sempre uma cotação que eu vou pular e não vou fazer o jogo, tá? Comentei sobre isso no meu Telegram. Hoje, se você não me segue no Telegram, o link está aqui embaixo. Não é um canal de tips, não é um canal de entradas, não me acompanhe por lá. Se você quer saber, se você quer copiar as minhas entradas, se você quiser me acompanhar para saber como é que está o meu dia a dia de trabalho, se você quiser, né, que eu partilhe alguma informação que pode ser de valor para você crescer lá dentro, cara, vai ser um prazer ter você lá comigo. Agora, só para copiar o que eu estou fazendo, não faz, não me acompanha, porque, cara, você vai se dar mal, porque eu não consigo transmitir tudo que eu estou fazendo no dia no canal do Telegram. É impossível, né? Imagina quantas entradas que eu posso fazer num match odds, eu posso abrir e fechar a posição 30 vezes num jogo, como é que eu vou falar isso para você? É difícil. Então, meu dia a dia de trabalho é ali, né? O meu, entre aspas, grupo VIP para saber, para acompanhar o meu dia de trabalho é ali. Agora, entradas, palpites, esquece. Ali realmente não é lugar para isso e eu nem tenho esse tipo de objetivo. Então, o jogo do Flamengo eu vou pular pela odd, mesmo critério do jogo do Náutico, tá? E para fechar, Ceará e Atlético Goianiense, uma cotação de quase 1,80, 1,90, né? Tá aqui 1,90 para o Ceará contra o Atlético Goianiense. Tabela do Ceará em casa só perdeu um jogo e o Atlético Goianiense fora de casa também não é um mandante muito ruim, não. Não sendo um visitante tão ruim, será que essa odd do Ceará não está muito baixa?
é que o Ceará vem com moral, porque o Ceará venceu o Fortaleza, né, por 3-1, se eu não estou enganado. Últimos jogos, o Ceará não perde há 10 jogos. O Ceará não perde há 10 partidas. Cara, isso é uma informação importante para a gente levar para o live. São 10 partidas invictas, ou sem derrotas do Ceará. 6 das 8 partidas foram menos de 2,5 gols. E o Atlético Goianiense não vence há 3 partidas. E nas últimas 3 ele vem sofrendo gols. Então faz um pouco de sentido sim essa cotação mais baixa. Porém, para uma cotação de 1,90 o Ceará vai ter que realmente se comportar em campo como um time superior. Senão a gente pode ter o que aqui? Possibilidade de correção de preço. Eu não posso deixar de marcar isso aqui porque é muito importante. Caso você tenha método para isso, é bom ficar de olho. Para fechar o dia, Botafogo e Ponte Preta. O time do Botafogo é um dos times que eu tenho acompanhado bastante na Série B. Uma cotação de... Vamos para a Betfair de novo. Brasil, Série B, Botafogo, 1,90 mais ou menos a cotação do Botafogo contra a Ponte Preta. Como é que está a situação do Botafogo na tabela? O Botafogo em casa é o segundo colocado, tudo bem, aqui eu consigo entender, um dos melhores mandantes, e a Ponte Preta, uma das piores visitantes, ainda não venceu na competição. Entretanto, todavia, toda odd abaixo de 2 na Série B é uma odd difícil, porque é uma competição muito parelha. Não se esqueçam disso. Muito mais parelha até, na minha opinião, que a Série A. Então, muita cautela. Geralmente, nos jogos do Botafogo, eu gosto de vir trabalhar gols, mas sempre que eu me exponho em gols no Botafogo, não é nada para 4, 5 gols. É estourando 3 e, de preferência, 2 ou 1, tá? Porque, obviamente, a defesa do Botafogo é ruim, mas o ataque, às vezes, do adversário não é tão bom. Beleza? Deixa eu tirar essa dúvida aqui, ó. Ataque da Ponte Preta marcou 10 gols, o Botafogo marcou 21. Olha a diferença. Mas o Botafogo sofreu 18. Um dos times que mais sofre na Série B. E a Ponte Preta sofreu 14. Vamos deixar pro live. Pessoal, é isso. Vou deixar 2 vídeos aqui para vocês se vocês estiverem de bobeira. Um excelente domingo a todos. Priorizem a família de vocês. Independente do planejamento, independente do jogo, do nome do time. Prioriza o dia com teu pai, se você ainda tem ele por perto. Valeu? Bom domingo a todos.